Gravando. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a segunda audiência para a revisão do plano diretor do município de Pato Branco. Em função da pandemia, tivemos que optar pela opção de live, por nós não termos as condições técnicas seguras para fazer isso ao vivo, ok? Então, nós temos uma nota técnica do Ministério Público do Paraná, reforçando que não poderia ser feito a audiência pública presencial. O Paraná Cidade, que é o órgão fiscalizador do plano diretor, não concorda também que haja audiência pública com presença de pessoas, da população em geral, para debate. Então, optamos pela live e todo e qualquer questionamento vocês podem deixar ali nas descrições, que nós responderemos uma a uma, ok? Então, vamos dar início, então, à revisão do plano diretor de Pato Branco. O plano diretor nada mais é do que um instrumento básico, estabelecendo regras e normas, diretrizes para o desenvolvimento urbano das cidades, num prazo de 10 anos, como diz, ou usando a referência do Estatuto da Cidade. Em termos de localização, o município está ao sudoeste do Paraná, tendo como cidades polos e maiores da região, dois vizinhos, Francisco Beltrão, até mesmo a cidade de Palmas, e próximo de Curitiba, tendo a cidade polo e capital Curitiba. Em termos de influência, então, todas as maiores cidades ou as grandes cidades estão voltadas e direcionadas para a capital. Pato Branco não é diferente, por estar no sudoeste, principalmente as atividades são voltadas para a capital. Rodovias. O município é servido por rodovias paranaenses e rodovia federal. Então, nós temos a 158, que é a rodovia federal, que corta o município, exatamente ao meio, e temos a 280, sentido Palmas e sentido Vitorino, e temos a 493, de destino a Itapejara do Oeste. Aqui é uma divisão do município com as suas comunidades e linhas, Então, nós temos 30 e poucas comunidades e apenas um distrito administrativo, que é o São Roque do Chopin. Em termos de população, nós trabalhamos com o IBGE. O IBGE está uma defasagem mais ou menos de 10 anos. Então, a nossa contagem física efetiva e original, digamos assim, ela é de 2010. Então, 72.370 pessoas. Desses se destaca 34.984 homens e 37.386 mulheres. Há uma estimativa que saiu agora há pouco tempo do IBGE, uma contagem de aproximação, que diz que nós estaríamos com 83.843 pessoas. Então, nós temos uma porcentagem de 31,7% de população que atinge a idade mínima de 20 anos e mais ou menos 10% que são acima dos 85 anos. O IDH, nós estamos num patamar médio, Se levarmos em consideração Curitiba, então o nosso IDH é considerado estável e bom. Aqui, trabalhando um pouquinho a superioridade com relação à média do PIB. Se calcularmos o PIB de Pato Branco, sudoeste do Paraná e da região sul, vejamos que Pato Branco está com 38,826. Então, ele está com 32% de positivo, onde o PIB, a média básica de 2015, está com 29.326. Então, nós também estamos numa média muito boa. Se falando de economia, o que nós temos no nosso município, tanto de empresas, comércios e indústrias, nós estamos ali com uma unidade local de mais ou menos 4.698 unidades. Dessas unidades de empresas atuantes, 4.500
567, e temos também o pessoal ocupado, quer dizer, pessoas trabalhando com o seu salário fixo, mais ou menos 27 mil pessoas estão empregadas e trabalhando. E o salário médio, né, ou a somatória desse salário gira em torno de 2,5 salários mínimos. Então, nós estamos também economicamente bem alocados. Em termos de produção agrícola, a contagem é feita através da região ou da micro-região do Sudoeste, aonde Pato Branco está inserido. É Pato Branco mais 15 municípios. Então, dentro das produções, né, pino, silagem, soja, batata inglesa, feijão, maçã, milho, então, que soma, né, toda essa produção desta área, tá? Então, Pato Branco também tem um pouco de cada uma dessas produções. Em termos de agropecuário, falando em termos de ovos, leite, galináceos, bovinos, suínos e peru, também Pato Branco está inserido dentro da regional, tá? Dos 15 municípios, e tem algumas coisas dessas produções. Aqui falando do que está sendo produzido, né? Então, nós temos aí um ranking de mais ou menos 10 listagens ou 10 produtos que são consumidos e produzidos na região. Isso, se falando especificamente da regional de Pato Branco, onde nós temos os 15 municípios pertencentes. E o município de Pato Branco produz até o quinto desta lista, né, com uma representatividade de 72,3% do total faturado. Isso quer dizer que o município vem crescendo no valor bruto de produção, uma média de 6,41% ao ano. Em objetivo do desenvolvimento sustentável, já há algum tempo se fala muito na sustentabilidade. Então, todas as revisões de plano diretor, eles têm que estar atrelados, tanto com a sustentabilidade do município como um todo e a mobilidade urbana. Então, o plano diretor, ele não mais é somente o plano diretor. Então, precisamos fazer essa integração com os 17 objetivos estipulados pela Organização Mundial, né, que eleva de 2016 até 2030, que nós temos aí 17 objetivos, que se transformam em 169 metas e que passam para 232 indicadores. Isso tudo na região da sustentabilidade, ou obtendo a sustentabilidade dentro de cada uma dessas opções. Então, dentro dos aspectos gerais do município, nós temos que cada um deles elencar e trazer essas metas e esses indicadores para dentro do município, dentro da legislação do município. Agora, falando um pouquinho do diagnóstico municipal, que essa audiência pública ela é exatamente sobre isso, sobre o diagnóstico municipal, que seria análise temática integrada, ATI, popularmente chamada, e ela serve para dizer, dentro de um contexto, que cidade temos, como está hoje a cidade de Pato Branco, tá? Para depois a gente avançar para as outras fases do plano diretor. Então, o objetivo é definir a área de expansão urbana, que o município ele precisa ter essa marcação através do perímetro urbano dessa área de expansão. Para o crescimento, daí nós já estamos visualizando um crescimento de 20 a 30 anos. Temos também a garantia da função social da propriedade, promover transformações estruturais no meio ambiente, trabalhar esse ambiente urbano de forma adequada, e captar recursos para o município. Então, todo o processo vira em captação de recursos para o município. Garantia do uso democrático sustentável dos recursos do município e adequar o plano diretor às necessidades atuais do município. Nós temos aqui 2 mapas, falando um pouquinho dos condicionantes geoambientais, que a gente trabalha a hipsometria, que é a evolução da topografia do nosso município, como é que nós estamos no contexto geral. Temos essa primeira imagem que demonstra o território do município como um todo, onde nós partimos da cota de 450 até uma cota de
800 e alguma coisa, até 900, onde nós temos uma vertente exatamente na área urbana do município, que é a área mais baixa, né, onde está o município inserido, e estas áreas verdes são as áreas que nós temos uma declividade muito acentuada, acima de 30%, e que nós temos que ter algumas restrições ao desenvolvimento urbano naqueles locais. Aqui falando um pouquinho da geomorfologia do município, o que nós temos em termos de solo, o que aparenta, né, nos mapas, também a declividade, aonde a parte mais escura no mapa, este vermelho, simboliza a porcentagem mais alta, e a mais baixa é o amarelo claro, que centraliza onde está a área urbana. A mesma coisa acontece no mapa lateral. E aqui nós visualizamos, a divisão por bacias hidrográficas. Nós temos uma área do município onde nós não podemos expandir, não podemos crescer em função das águas, ou da captação de água. Então, tudo que acontece na parte que corresponde a esta bacia, não podemos mexer muito. Todas as outras podemos crescer, tá? Então, essa aqui é uma divisão por rios, como segue a legenda, e temos o mapa de cobertura vegetal. Então, a cobertura vegetal, o que manda a legislação federal é que todos os municípios tenham 30% de vegetação dentro do seu território. Nós estamos com uma média baixa, tá? Porém, alguns molhos significativos. Teremos, sim, que fazer alguns trabalhos efetivos onde deveria ter a mata ciliar, tá? Então, tem que capitalizar recursos em função dessa mata ciliar, que ela precisa ser trabalhada, mantida e, né, não podemos deixar aí a nossa água com problemas no futuro. Então, a gente precisa trabalhar isso agora. As restrições da ocupação urbana. O nosso território, ou a nossa topografia, ela é bem complexa, bem difícil de trabalhar. E nós temos algumas atenuantes ainda que dificultam um pouquinho mais. Nós temos o aeroporto municipal, que temos uma área de proteção que temos que cuidar. Duas áreas, uma que vai de 65 decibéis e outra que vai com 75 decibéis. Essa área, em laranja, toda e qualquer obra no município tem que pedir o aval ou a autorização das unidades que atendem a este regime, que é a ANAC. Okay? As áreas amarelas, os lotes vagos, nós temos alguns pontos do município onde nós temos vazios urbanos. E a outra quantidade seria áreas de proteção permanente de encostas, que são as vermelhas, área de preservação permanente a recuperar, e temos também as áreas de preservação dos recursos hídricos. E a parte de reflorestamento, que faz parte, então, de alguns molhos na área urbana. Então, essas são as restrições, onde a gente não consegue desenvolver, não conseguimos trabalhar a questão de uso e ocupação do solo. Aqui já é uma visão do que é o uso e ocupação do solo urbano, no que contexto, qual é o contexto geral. Então, nós temos lá as áreas industriais, que elas vêm desde a BR-280, da Marginal, ali próximo de Vitorino, e segue a 158 até São Roque do Chupim, e vai até São Roque do Chupim pela BR. Temos uma outra vertente que parte da 493, com destino a Itapejara do Oeste, e segue, então, até depois do perímetro do município. Temos o miolo central já ocupado com áreas de comércios e serviços, então já é bem centralizado, bem denso a parte de comércio e serviço na área central, e temos as partes brancas, que seriam aonde está as áreas residenciais. Então, nós temos um mapa já um tanto quanto engessado com o desenvolvimento, aonde não se pode construir e aonde nós temos já consolidado. Então, o trabalho agora é do desenvolvimento ou do aumento do perímetro urbano
lógico, com uma série de restrições, e que logo, logo a gente já vai ver isso mais para frente. Em se falando de atendimento à educação, o município está bem servido, tá? Então, todas essas manchas, elas equivalem a um raio da unidade escolar, mais ou menos 500 metros, que é o que a lei diz de conforto para que uma criança possa deslocar até a escola. Então, nós temos, entre as escolas do município, pertencente ao quadro municipal, mais a da Secretaria de Cultura, este desenho. Então, nós estamos atendendo quase que no total. Temos 2 manchas que precisamos trabalhar, que seria na região do Flaron, região norte, e alguma coisa ainda na zona sul, que precisamos ter alguma escola. E na região nova da cidade, né, onde está saindo o shopping, naquela região, como ela ainda não está desenvolvida, mas para o futuro também precisamos pensar em uma unidade de educação lá. Aqui o que nós temos na rede privada, isso quer dizer, escolas particulares. Elas se concentram basicamente na região central do município, alguma coisa focada para a área lá próximo do Parque Alvorecer, que seriam as instituições faculdades. Tá? Então, nós temos algumas lá e outra mais no centro. Mas esse desenho ou essas manchas equivalem à privada. Então, se juntarmos a escola municipal, a rede municipal e a rede privada, estamos bem servidos de educação. Aqui é um quadro básico, né, para demonstrar quantos alunos nós temos matriculados, em torno de 20.598 alunos. Aqui é uma somatória entre o que temos no federal, estadual, municipal e no particular. Esses dados a gente não vai conseguir atualizar em função do que aconteceu da pandemia, então os dados são todos fechados de 2019. 2020 vai ser um ano que não fechará nenhuma estatística, infelizmente. Em termos de quantidade, né, de estabelecimentos, nós temos um total de 75 estabelecimentos de educação dentro do município, e de faculdades, né? Então, entre a somatória de todas as unidades de ensino superior, nós temos mais ou menos ali um total de 7.709 pessoas que cursam faculdade superior presencial e mais ou menos 1.816 que cursam à distância. Este ano, com certeza, isso será o contrário, né? Essa média, ela mudou um pouquinho para este ano. Atendimento de saúde, nós temos aqui o município como um todo demonstrando que nós temos alguns vazios ainda com relação à saúde, então é um ponto para se pensar, né, trazer mais unidades de saúde. Lógico, isso tem um custo muito elevado para o município, temos uma concentração na zona sul e uma concentração na área central, mas ainda no norte da cidade, onde vai ter o crescimento populacional e de adensamento, ainda estamos com poucas unidades. Aqui uma descrição de tudo aqui nós temos de estabelecimentos, né? Então temos postos de saúde, centro de assistente, unidade básicas, a policlínica, o hospital geral, consultórios, enfim, uma listagem de todos os estabelecimentos que somam uma média de 464 unidades. Aqui é o número de leitos hospitalares, que já mudou um pouquinho em função da pandemia, mas o normal nosso seria mais ou menos isso. Em termos de cirúrgico, 63 na unidade do SUS, e não do SUS, 26 unidades, no total de 89. Clínico, 108, pediátrico, 38, e hospitalar, mais ou menos 19. Este mapa demonstra aonde nós temos os CRAS e os CREAS, da Secretaria de Assistência Social. Temos 3 núcleos, um na área central, uma na região sul e a outra na região do São João. Lazer, esporte e lazer. Olha como a mancha é bem significativa. Aqui nós estamos falando de parques, praças, quadras esportivas, enfim, tudo aquilo que o município tem de disposição em termos de saúde para a população. Esporte e lazer está bem
demonstrado. Hierarquia viária. Esse mapa ele muda pouco do que tinha do plano diretor passado para esse plano diretor. A diferença, e até um tanto quanto gritante, acontece em função da nova perimetral nordeste. Ela vem ligando a 158 a 493 e a 493 até a 280. O que diferencia esta estrutura é que a gente está chamando de visão de futuro. Por que visão de futuro? Nós sabemos que temos o projeto, não tem o processo licitado e início. Diferente do trecho da 158 até a 493, que está pronto e já entregue para a população. Então, lá nós já temos que trabalhar a questão do perímetro urbano em função do uso e ocupação do solo de futuras indústrias, comércios, serviços que forem se instalar no município. Essas empresas, elas gostam de ter a sua forma um tanto quanto maior e a incomodidade. Então, essa questão de estar numa logística privilegiada de acesso à rodovia é bem mais interessante para que eles possam. E se nós não cuidarmos disso agora, não prever esse futuro, que isso pode acontecer a partir do ano que vem, como pode acontecer daqui 2, 3 anos ou daqui 5 anos. Se essa rodovia ficar pronta, da 493 até a 280, em 4 anos, 5 anos, o plano diretor tem uma revisão daqui 5 anos. Então, a gente consegue reestruturar isso. Caso contrário, isso já está previsto, para que a gente não tenha futuros problemas. Tá? Então, nós temos o contorno e temos a perimetral leste, que liga também a 280, já uma estrada primária, até a 158 para escoamento da produção das nossas comunidades. Tá? Então, temos aí as duas rodovias cortantes, o município, e o perímetro urbano um pouquinho mais alongado em função da rodovia. Essa é a abrangência do transporte coletivo, ele atende praticamente todo o município, onde a população sentiu necessidade que se tivesse o ponto de ônibus ou que a linha fosse até lá, o município procurou atender toda esta demanda, então nós conseguimos atender toda a demanda do transporte coletivo, inclusive com os pontos de ônibus que estão aí ainda em fase de ampliação, colocação e manutenção e reforma, mas em termos da abrangência do transporte coletivo no município, nós estamos bem quistos. Pavimentação urbana é um problema sério, a gente começou há alguns anos atrás com uma pavimentação bem destruída. Hoje nós temos aí alguns projetos que estão em desenvolvimento e assim nós temos essa mancha demonstrando o que nós temos de asfalto no município, o que nós temos ainda de poliédricas, pedras poliédricas, e o que temos ainda de cascalho, que são poucas elos de ligação entre um lugar e outro. Mas, então, em se tratando de pavimentação urbana, o município também está quase que 100%. Esse mapa é o de drenagem urbana. Aqui ficou um pouco difícil para eu ler o tamanho das bitolas da drenagem urbana, o tamanho das manilhas, mas com certeza aí vocês estão conseguindo visualizar melhor. Então, nós temos esse desenho, onde nós temos praticamente o município como um todo, também com drenagem, poucos áreas sem, mas o que difere um pouco disso é o tamanho da bitola de captação destas águas da chuva. Aqui, esse mapa é fornecido pela Sanepar, então ele fica um pouquinho difícil para nós trabalharmos, mas ficou bem visível aonde nós temos todas as ligações já em conjunto no município, ligando todos os bairros. Temos dois tipos de tubulação, que é a tubulação em PVC, que é essa área azulzinha mais clara, e a tubulação em cerâmico. Então, ao azul mais escuro, nós temos então essa captação através de tubulações. Aonde nós temos essas manchas, já tem a tubulação toda preparada, porém ela não está ligada numa rede física, somente à espera seca, como a gente costuma chamar.
Esta aqui é as águas urbanas, então o município tem um atendimento que 100% do município com relação à ligação de água, tá? Então, temos alguns problemas sérios, até mesmo em função da sucateagem dos equipamentos da Sanepar, que isso já é notório, a questão problemática das elevações, da nossa topografia, mas, enfim, se nós olharmos um todo, nós temos a rede passando por todo o município. Então, precisamos sim de manutenção, e isso nós estamos trabalhando junto com a Sanepar, para que tenhamos uma qualidade para os próximos anos. A abrangência da iluminação pública, também o município está muito bem servido, em função até mesmo dos loteamentos, novos loteamentos, nenhum deles é aprovado sem ter todas as infraestruturas necessárias, então todo o município está servido com a iluminação pública e a substituição das lâmpadas, aquelas amarelas incandescentes, pelas fluorescentes ou de LED, né? Todas as de LED com a iluminação clara. Então, o município também tem bem desenhado isso. Calçadas. Apesar do mapa demonstrar que nós temos calçada praticamente no município como um todo, aqui não está elencado a qualidade delas, tá? Mas nós temos calçada em praticamente todo o município, tem os padrões de calçadas definidos pelo município, que isso também vai mudar um pouquinho agora, com a lei das calçadas, que nós estamos trabalhando com modelos diferenciados, para que isso fique mais fácil, mais claro e mais sensato na questão de quem cuidar a calçada, de quem é o dever de cuidar a calçada, tá? E lembrando da acessibilidade, nós precisamos ter acessibilidade, nós precisamos ter o direito de ir e vir, e essas calçadas elas precisam seguir este parâmetro. No ano de 2018, nós iniciamos uma série de reuniões comunitárias, as chamadas oficinas públicas. E nós fizemos 22 reuniões em 45 bairros. Bairros menores, a gente juntou 2, 3 bairros e conseguimos fazer as audiências. E o intuito dessas reuniões era fazer uma pergunta bem direta e objetiva. O que está faltando no seu bairro? Então, foi levado aos participantes esse questionamento, o que falta? E o que precisa para melhorar? Então, foram uma série de reuniões que passamos aí algumas noites que tinha início, mas nós não tínhamos horário para terminar. E ali nós tivemos uma série de ideias que surgiram na comunidade. Aqui é o mapa com a subdivisão, né, dos bairros que nós temos, então, em cores, para imaginar que nós fizemos em todos eles, nós tivemos o prazer de ir bairro a bairro, e os temas levados para discussão: mobilidade urbana, o transporte público, o itinerário e os pontos de parada, o sistema viário, sentido único de circulação e logística, ciclovias ou paraciclos, ou até mesmo a questão de calçadas e as rotas acessíveis. Na questão meio ambiente, cheias, alagamento, assoreamento, loteamentos, ocupação desordenada, construções em área de riscos, deslizamentos, áreas de preservação de áreas verdes, conservação do solo, nascentes. Nos temas infraestrutura e serviço, nós trabalhamos a questão de escolas, creches, unidades de saúde, esporte, cultura, lazer, praças, parques, esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, drenagem, entre outros. E já no uso e ocupação do solo, trabalhamos com o macrozoneamento e o uso e ocupação do município, o zoneamento das zonas urbanas e o zoneamento para o parâmetro de uso e ocupação do solo. Aqui é um resumo bem generalizado, mas no produto em si vai ter um gráfico, né, já está linkado, o caso a caso, né? Cada um surgiu com uma conversa, cada um com a sua necessidade, cada bairro com a sua necessidade. Mas o que se tratou, o que mais se falou, foi o que está aqui, tá? Então, de trânsito, a ausência de ciclovias, a sinalização dos semáforos inadequada e inexistente. Lembrando que essas reuniões aconteceram em 2018, de lá para cá já se alterou bastante coisa em termos de trânsito, em função até mesmo do transporte coletivo, da prioridade do transporte coletivo, e aí a gente pensou também
no acesso ao transporte, que o transporte não pode ficar parado por muito tempo. Então, aonde o semáforo tinha algumas deficiências, essas deficiências foram sanadas, tá? Pavimentação precária, bairro a bairro, cada um tinha um problema em particular. Problemas de acesso aos trevos, essa foi unânime, em função dos nossos 3 trevos bem problemáticos. Congestionamentos em horário de pico. Essa é uma questão que não tem como mudar, não tem como alterar. As nossas vias elas são extremamente estreitas. Para fazer uma via melhor, ou para ter uma fluidez melhor, nós teremos que tomar algumas medidas drásticas, e entre elas seria eliminar o estacionamento na área central. Como isso é um debate muito grande e problemático, então, o horário de pico, naquelas 2, 3 horinhas, esse problema vai perdurar, e não é algo local. Isso acontece em tudo que é cidade brasileira. Coleta de lixo, também se falou bastante da forma desordenada ou ineficaz, que alguns munícipes colocaram, que demora mais de uma semana, ou que não passa na regularidade, segunda, terça e quarta, falha os dias, enfim. Mais dias de captação do reciclável, que às vezes passa uma vez por semana ou a cada 15 dias, em determinados bairros. O transporte coletivo, o planejamento do itinerário, foi bem no início do novo transporte coletivo, então a gente teve muitos problemas, muitos munícipes reclamaram da questão, mas isso tudo foi trabalhado aí juntamente com a população, com os presidentes de bairros, e a gente conseguiu ajustar toda essa problemática do transporte coletivo, mas ele era um problema sério quando nós fizemos as reuniões. Mais horários em determinados bairros, tinha bairros que passava 1 ou 2 vezes no período da manhã, por exemplo, e isso tudo foi sanado. Ponto de ônibus, a gente sabia dessa deficiência, então foram licitados novos pontos realocados, reformados e reimplantados. E a questão do terminal, e esse terminal está em construção já, porque a ideia são 3 terminais, um na região sul, outro na região norte, e esse que está sendo na área central, que foi ouvido quem usa o transporte coletivo, e era de interesse desses usuários que esse terminal fosse melhor, numa região mais segura, porque ali onde ele estava, na Praça da Cultura, a topografia, enfim, a céu aberto, não estava nem um pouco resolvendo o problema, né? Então, o município encaminhou um projeto e ele já está em fase de execução e vai resolver, digamos, ali uns 60% do problema que nós tínhamos com o acesso ao terminal urbano. Calçadas, como eu disse, é um problema sério, não é uma questão somente de Pato Branco, isso acontece em várias outras cidades do município, mas a precarização total, nos bairros, principalmente em função da topografia. Nós, em visita em loco, observamos que cada lote faz uma muretinha de divisão. Essa mureta ela serve como calha, né, de água, só que ela atrapalha um cadeirante, um idoso, uma pessoa com muleta, um carrinho de bebê. Então, essa forma de se fazer as calçadas, elas têm que mudar, tá? Então, isso tudo está dentro do plano de calçadas, de acessibilidade por calçadas que nós estamos trabalhando. A ausência de acessibilidade, como eu comentei, a ausência de padronização, também já estamos trabalhando essa padronização, e mobiliário urbano atrapalhando. Em alguns lugares optou-se, ou a pessoa conseguiu colocar algum mobiliário que acaba atrapalhando. Um banco, um vaso de flor, alguma coisa que atrapalha o ir e vir, né, do pedestre. E árvores que danificam o passeio. Essa também é uma meta em função do plano de arborização. Estamos fazendo com que ele priorize as espécies que estão no plano de arborização e aonde nós temos a necessidade de trabalhar estas calçadas danificadas, que sejam substituídas árvores para que isso não ocorra no futuro. Saúde, identificamos problemas de demanda em alguns bairros e a falta de médico. Também foi um problema local, pontual, a falta de médicos, porque foi bem num período que acabou aqueles médicos sem fronteiras,
E alguns médicos foram embora da cidade e a gente ficou sem licitação, sem médicos, até a gente correr atrás disso tudo. Então, tivemos bastante problema com falta de médico. Mas essa realidade já mudou bastante lá no período, né? E aí depois veio a pandemia e também acabou complicando um pouquinho mais a vida dos hospitais e dos atendimentos, mas em função das prioridades, né? Iluminação pública, alguns bairros estavam dizendo que era insuficiente. A luminosidade, né? Tinha a lâmpada, tudo, mas ela não clareava. Então, também o município já optou por trocar e substituir algumas lâmpadas em alguns bairros. O esgotamento sanitário, a gente sabe que a rede é insuficiente, mas a Sanepar está com planejamento e logo, logo, esse atendimento deve ser 100%. Com relação a cemitérios, a ausência de um crematório, que foi muito questionado, e nós já temos aí uma legislação específica para crematórios, então essa também é uma ação que o município já está resolvendo. Vias urbanas estreitas, entra ali também na questão que nós já comentamos. Vegetação. Áreas degradadas, próximos ao rio Ligeiro, enfim, a população em volta sugeriu que fosse feito, então, parques lineares. Esses parques lineares eles são muito bem quistos, tá? Então, é uma questão muito bacana de se pensar, de se projetar, e essa ideia nós estamos levando para frente. Mais praças e parques, né? A gente também trabalha cada espaço que a gente consegue trabalhar parques e praças para a população. As próximas fases do plano diretor, nós temos ainda a terceira audiência pública, que vai falar somente das diretrizes e propostas para o desenvolvimento do município para 2030, tá? Com uma projeção para 2050. São muitas ações, muitos projetos elencados de todas as secretarias do município. Algo que a gente tem que levar muito em consideração é o que o governo do estado tem de propostas elencadas lá para o plano de governo do governador, em termos de liberação de recursos. Então, nós estamos correndo atrás de compor todo esse processo para não deixar nenhuma captação de recurso falhando. A questão também do federal, né, alinhando todos e qualquer projeto que venha da linha federal, embutir todas nas diretrizes e proposições, que não é pouco sonhar. O que não pode é ter um recurso e o município não ter um projeto, uma ação para desenvolver. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja, se não acertarmos no 100%, que pelo menos fique em 90%, todas as diretrizes e proposições para o desenvolvimento do município. E a quarta audiência pública será de legislação urbanística básica e o PAI, Plano de Ação e Investimento. Tá? A legislação toda ela está sendo revisada, não terá mais aqueles puxadinhos de leis, né? A ideia, então, é transformar todas as leis novas para que absorva tudo aquilo que a gente já tem no município aí de alguns anos de defasagem. E o PAI, que é o Plano de Ação e Investimento, que nada mais uma cópia e cole de diretrizes e propostas, mas com prazos. O que a gente consegue fazer a curto, médio ou longo prazo? Curto, até 4 anos, médio, até 6 anos, e longo prazo, que é os próximos 10 anos. Então, tudo isso é buscando o desenvolvimento sustentável do município. Tá? Era isso que eu tinha para pôr para vocês. Aqui tem um e-mail disponível para qualquer proposta, ação e projeto, dúvidas. Vocês podem entrar em contato através deste e-mail. No link, todas as dúvidas, os questionamentos serão respondidos um a um, ok? Então, esta live ela foi para demonstrar como está estruturado o município, em termos do diagnóstico. Como está Pato Branco hoje? Tem muitas mais informações, mas senão a gente ficaria aqui por 3 horas conversando. Tem um diagnóstico que já está no site do município. Esse diagnóstico é o que a gente chama de prévia, porque ele não está pronto, ele só fica pronto quando o produto estiver todo impresso e entregue para a Câmara de Vereadores. Enquanto isso, nós estamos o tempo todo reformulando, atualizando informações, mas já está lá no site da Prefeitura, dentro da pasta de Planejamento Urbano, da Secretaria de Planejamento Urbano, e vocês podem ter acesso a tudo que eu falei aqui em mapas e textos, ok? Gostaria de agradecer e me coloco à disposição para logo depois responder todos os questionamentos.
Muito obrigada.